Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao programa Sala Pastoral. É um prazer receber vocês novamente aqui. Eu estou cobrindo novamente o nosso pastor Adelmilson nesses programas e realmente é muito bom ter vocês aqui na TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Santiago, diretor da TV. E hoje vamos ter um programa muito especial, como sempre, toda sexta-feira. Temos um convidado também muito especial que já você vai conhecer. Mas antes, eu queria fazer esses pedidos que a gente sempre acostuma fazer aqui na TV Viva a Promessa. Deixe o seu like, curte esse programa, aproveite esse início para compartilhar, enviar o link aí nos grupos do WhatsApp, da igreja, dos amigos, do trabalho. Se você ainda também não é inscrito aqui na TV Viva a Promessa, se inscreva, faça parte dessa grande comunidade, dessa grande família que está crescendo cada dia mais. E eu quero também te pedir para que você possa contribuir, ofertar, ser um amigo da missão para que a TV Viva a Promessa continue produzindo conteúdo que possa abençoar a sua vida. A gente vai deixar aqui a chave Pix, o QR Code, para que você possa ser também um amigo da missão. De onde você está nos assistindo, deixa aqui também nos comentários para que a gente possa te conhecer. Bom, a gente vai para a nossa vinheta e daqui a pouco vamos voltar para ter uma conversa muito profunda, muito boa, com um convidado muito especial dessa nova temporada. Então, não perca, fique ligado que a gente daqui a pouco volta. Estamos de volta aqui no programa Sala Pastoral e como eu falei no início, vamos ter um convidado muito especial desde Angola. Nós estamos aqui numa nova série de programas conhecendo vários pastores, vários missionários que estão trabalhando no exterior e aqui também no Brasil para conhecer as suas experiências. E eu queria já apresentar aqui para vocês, não sei se a maioria conhece, eu acho que sim, mas eu quero apresentar aqui o pastor Moisés, desde Angola. Moisés, seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer ter você aqui com a gente no Sala Pastoral. Se apresente aí para quem não te conhece e deixe também a sua saudação aí para os promessistas, pastor. A paz do Senhor para os irmãos, é um prazer estar com vocês participando da Sala Pastoral, junto com o pastor Santiago, a convite, e eu quero agradecer muitíssimamente a Deus, né, poder dar um testemunho do trabalho que nós temos participado e desenvolvido aqui, e ao programa, né, que nos convida para esse evento e essa hora tão importante. Eu quero deixar aqui a minha saudação a todos. Eu sou o pastor Moisés. Atualmente eu estou morando em Luanda, Angola, né, África, plantando a igreja aqui durante esse período, né? Amém, que legal. Uma vez mais, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente, pastor. A gente já queria faz muito tempo, né? Mas agora deu certo e realmente um prazer ter você aqui, mesmo que seja à distância. Pastor, eu queria já começar perguntando, você antes de estar em Luanda, Angola, você estava em Portugal. Já faz vários anos que você saiu do Brasil. Eu queria que você pudesse contar aqui de forma resumida como foi esse processo de sair do Brasil, ir para Portugal e depois de Portugal agora estar em Luanda plantando uma igreja. Quais foram esses desafios que você, junto com a sua família, enfrentaram de sair do país, né, para fazer missões fora? Então, pastor, foi algo assim gracioso e inimaginável, né? Eu imaginava nunca isso ter acontecido comigo e foi graça de Deus. 2012 nós fomos enviados para Portugal para a revitalização da igreja ali
e passamos em Portugal praticamente 12 anos. E depois, nesse período, então, a igreja pegou nova forma, né? Alcançou ali o objetivo, começou a caminhar e a se desenvolver, foi quando, então, apareceu a oportunidade desse projeto, na qual eu tinha, já que em Luanda, alguns angolanos que haviam estudado já em Portugal e que havia retornado. E nós mantínhamos esse contato e frequentemente eu vinha visitá-los aqui em Luanda. Daí então nasce a ideia e o desejo no coração deles de terem dos angolanos aqui, promessistas, a igreja nesse lugar. E aí inúmeros pedidos, e aí nós contactamos então na altura com a Junta de Missões, e aí nasce então o projeto e a ideia da plantação da igreja aqui. E agora, para executar esse programa e esse trabalho, essa plantação, Deus me deu a honra, Deus me deu esse presente, essa graça de poder chegar aqui no ano de 2023, já vai para quase 2 anos, já que estamos aqui, janeiro praticamente de 2025, faz 2 anos que estamos aqui nessa obra. Então foi um salto de fé, né? Muitas surpresas, muita bênção nessa transição Brasil, Portugal e Angola, né? Então foi um dos maiores desafios que eu já pude enfrentar aí nessa vida pastoral, né? Foi muito gratificante ao mesmo instante. Que legal. E nesse último processo, né, de morar, você falou quase 12 anos, né, em Portugal, eu imagino já acostumados, né, com a cultura, com a forma de vida, e agora fazer essa transição para outro continente, para a África, né, Angola especificamente, como foi esse impacto? Vocês notaram essas diferenças? E aí eu queria saber, quais foram esses impactos, assim, de cultura, né? Embora o idioma seja o mesmo e tudo mais, mas esses impactos de cultura, mas também em relação, a gente sempre pergunta, né? Essa questão espiritual, a recepção, a diferença de recepção do evangelho na Europa, em Portugal, e agora na África, especificamente em Angola. Você pode fazer essa diferenciação, esse análise em relação à parte espiritual também e à recepção do evangelho das pessoas? Sim, sim. Os contextos são praticamente diferentes, como aquele ditado que nós usamos, né? Água e vinho, né? Para exemplificar a diferença de ambas culturas. Mas aqui, em Portugal, nós percebemos que há uma dinâmica espiritual bem diferente daqui. Então, o maior desafio aqui foi construir a confiança e a relevância em um contexto onde o cristianismo ele está crescendo. Porém, ele aqui em Angola é brutalmente explorado pelas teologias, tanto prosperidade quanto da teologia da libertação. E um pentecostalismo exacerbado, né, meio que fora de controle. Então, aqui é esse contexto. A Europa já é o oposto. Nós encontramos uma Europa bastante rígida, muito organizada, bem estruturada, porém, espiritualmente, ela é fraca, ela é frágil, né? Ela precisa do conhecimento mais profundo de Deus, porém ignora isso, né? E aqui é ao contrário, eles desejam esse conhecimento, eles querem esse conhecimento, tanto é que bebem de qualquer fonte, né? Então esse é o desafio aqui, sem ter nenhum discernimento. Ok. E aí vocês chegam, né, em Angola com esse projeto de começar, né, essa plantação da igreja com esse grupo. Angola tem algum tipo de resistência, embora você falou, né, que é um pouco mais receptiva, né, ao evangelho nesse contexto de beber de qualquer fonte, mas vocês encontraram assim algum tipo de resistência, de oposição para iniciar esse processo de plantação da igreja? Não, assim, a oposição praticamente
não foram tantas. A dificuldade maior aqui é a própria legalização da igreja, né? Essa que está sendo a maior dificuldade. Foi imposta pelo governo, né? Há um decreto presidencial por conta da exploração da espiritualidade do povo africano, principalmente Angola. Então, há um decreto presidencial dizendo que as pessoas estão impedidas de abrir igrejas, principalmente igrejas estrangeiras aqui. Então, nós encontramos as dificuldades para você organizar juridicamente uma igreja aqui. Você precisa aí praticamente de 60 mil assinaturas registradas em cartório, e toda uma complexidade de documentos e assim por diante, para que você então tenha aí um CNPJ da sua igreja juridicamente organizada dentro do país. Enquanto isso não é possível, então nós estamos filiados a uma outra igreja, né? Nós filiamos apenas por questão jurídica, porém, doutrinariamente, nós permanecemos como uma igreja exclusiva mesmo, sem estar vinculado doutrinariamente com qualquer outra igreja. Apenas juridicamente, recebendo cobertura jurídica de uma outra igreja aqui. Esse foi o caminho que nós encontramos para estar aqui legalmente. Entendi. Nós ficamos sabendo aqui, né, por algumas notícias, que esse processo de inauguração da igreja aí em Luanda teve também alguns desafios relacionados, né, ao que você comenta. Você foi preso, né, Pastor Moisés? Você ficou, quanto foi? Um dia, algumas horas preso, por conta, né? Foi no dia da inauguração da igreja, é isso? Você poderia contar para a gente como foi essa experiência? Eu sei que também tem testemunhos nesse sucesso, nesse momento aí difícil, tenso, e eu gostaria que você pudesse nos contar e compartilhar aí um pouco mais de detalhes, como foi esse momento. Sim, sim. Então, na semana da inauguração da igreja, a igreja foi inaugurada aqui 24 de fevereiro, quase 24 de janeiro, né? Um mês depois do aniversário da igreja Sim. geral, nós conseguimos inaugurar aqui 24 de fevereiro desse ano. E naquela semana nós enfrentamos algumas dificuldades, intempéries da natureza, a placa que nós colocamos, uma placa de 15 metros de tamanho, ela foi arrancada pelo vento. Houve brigas entre trabalhadores, uma confusão, e aí, para fechar com chave de ouro a prova da semana, eu fui preso, mais o pastor Abílio. Houve uma denúncia, houve uma denúncia de que ali estava se abrindo uma igreja, e aí a polícia investigativa aqui foi lá saber se isso era real. E aí fomos abordados por 4 agentes, e estes então fizeram questão de nos levar para a delegacia. E fomos para lá, eu e o pastor Abílio. Na altura não era pastor, era o irmão, ele estava me ajudando, né, e já era membro conosco, congregando tudo, e ele estava me ajudando na remodelação do salão. E esses 4 agentes, então, nos abordaram no local e nos forçaram, assim mesmo, intimidaram para que nós fôssemos, então, para a delegacia, e nós fomos. E nós passamos ali praticamente 6 horas de interrogatório. 2 destas 6 horas nós passamos presos mesmo, enjaulados com os demais detentos, né, com os demais presos. E ali eu me senti, eu e o pastor Abílio, que é angolano, né, nos sentimos como Paulo e Silas na prisão. E ali nós cantamos, nós pregamos, mesmo junto com os presos ali, fechado mesmo. Até hoje eu escuto o barulho assim, no meu subconsciente, um cadeado gigante, enorme, e portas grotas, e aqueles ferrolhos sendo fechados atrás de nós. Então isso marcou muito, né, a minha mente. Até hoje eu escuto assim esses ruídos de traumático que foi. Mas ali eu passei a refletir, eu estou aqui não pelo mal feito meu ou da igreja, mas estou aqui por causa do Evangelho de Cristo. Amém. Estávamos sendo acusados de estar ali numa igreja clandestina, embora tendo já a documentação, eles não acreditaram, não aceitaram. E a outra acusação é que eu, brasileiro,
estavam explorando financeiramente o angolano. Então, sob essas acusações, nós passamos 6 horas de interrogatório, 2 delas, como eu disse, preso, né? E aí nós fizemos o que Paulo e Silas fizeram lá na prisão, cantaram, oraram, pregaram, só faltou mesmo, pastor Santi, o terremoto, só faltou o terremoto, mas o que mais fizemos ali, irmão. Uau! E o que aconteceu? Porque para que o pessoal possa saber por que eu estou fazendo essas perguntas. A gente fez uma viagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para a África, para Moçambique juntos. Tivemos aí a oportunidade de passar um tempo e você compartilhou todas essas histórias. Mas tem um detalhe, né? Tem um testemunho bem legal também, além de todo esse processo que foi testemunho para a glória de Deus. Mas dentro aí da prisão, teve uma pessoa que escutou o evangelho e qual foi a reação dela? Então, falamos com os presos ali, né? E aí nós começamos, depois de fazermos o culto com eles ali, cantarmos louvores com eles, e um deles falou assim: pastor, vocês estão aqui porque o fulano aqui, eu me esqueci o nome dele, o fulano aqui fez uma oração hoje de manhã, e isso praticamente já era quase 18 horas, 6 da tarde, e ele disse assim: olha, vocês estão aqui porque tem um fulano aqui, o fulano fez uma oração hoje de manhã e disse para Deus que queria ouvir uma pregação. Diz que queria ouvir uma pregação da palavra de Deus. E aí nós pregamos e cantamos e oramos por ele. Aí eu falei para ele que ele tem uma oração muito forte, que ele precisa ser servo de Deus. Então, vendo assim, olhando talvez da perspectiva de Deus, Deus mobilizou toda essa situação porque um preso estava orando aí que queria escutar uma pregação na prisão. Exatamente isso. Ele orou pela manhã e um lugar muito precário, muito úmido, muito diferentemente das prisões do Brasil, né? Eu já tive em algumas, visitando, fazendo evangelismo. É horrível estar ali, um cheiro muito forte, umidade muito forte, não tem banheiro dentro para eles, não tem água, é uns bidões de água, e ali eles tomam aquela água, ali eles jogam aquela água num lugar ali para fazer suas higienes ali, né? Uhum. Então é um lugar bastante precário, aquilo foi bem terrível o momento. Mas ao mesmo instante o coração batia forte porque era o evangelho que estava nos levando para ali, né? O evangelho nos levou para aquele lugar. Então é interessante pensar assim. E graças a Deus, sem nenhum trauma, sem nenhum problema, e se Deus quiser, pronto para outra. Glória a Deus. Mas finalmente vocês conseguiram sair, deu tudo certo. Esse processo aí para encerrar foi tranquilo aí para sair dessa prisão, né? Deu certo, porque aí eu liguei para a esposa, e a esposa, como nós estávamos evangelizando um advogado aqui, então ele correu prontamente lá e nos atendeu, interviu na situação, e aí nós conseguimos ser liberados aí praticamente às 18h30 da tarde. Eu fui para lá meio-dia, né? Nós fomos levados para a delegacia ao meio-dia, sem almoço, sem comida, sem nada, sem poder almoçar e sem água também, nesse período todo, e aí o advogado entrou lá com um recurso e nós conseguimos ser liberados, né? Amém, graças a Deus. Então a igreja hoje já foi inaugurada, a igreja de Luanda está funcionando, para a glória de Deus está caminhando, né? Amém, verdade. Que bom. Então, nós inauguramos 24 de janeiro, né? Fevereiro, 24 de fevereiro. Então, ela não tem um ano ainda, mas está indo firme, graças a Deus. Nós temos uma média de 40, 50 pessoas frequentando já os nossos cultos. Se Deus quiser, nós vamos fazer um batismo agora em dezembro, né? Já realizamos ceias, já estamos trabalhando no discipulado, na evangelização, no discipulado desses irmãos. E a igreja está assim, está firme. Nós temos o pastor Abílio aqui agora, ele é pastor, né? Nós ordenamos ele ao pastorado, ele é um pastor auxiliar, e ele está muito animado, a igreja está bem animada, está frutificando, está florescendo. Plantada já está.
Que bom, graças a Deus. Bom, e como eu estava comentando, né, faz um tempinho, é, fizemos uma viagem para Moçambique. Aí, Sim, mais ou menos, não tão perto de Angola, mas é, fizemos uma viagem e você teve a oportunidade de ter um momento aí de treinamento com a liderança de Moçambique, né, pastor? Você teve um espaço aí para conversar com os líderes, os homens, né, principalmente, sim, e, e a particularidade é que a maioria desses líderes que você teve a oportunidade de palestrar e treinar eram líderes rurais, né, que a maioria fala no dialeto aí de Moçambique, o Macua. Eu queria que você pudesse contar para a gente como foi aí essa experiência, qual foi o tema que você abordou, qual foi a importância de falar sobre isso com eles, que você pudesse compartilhar também com a gente um pouco essa experiência dessa viagem aí para Moçambique. muito bem, tá bom. Então, o contexto de Moçambique, principalmente a área rural, né, muito parecido com o de Angola. Então, essa viagem, ela agregou muito mais conhecimento, muito mais experiência Uhum. para o meu ministério, né? E foi uma viagem, assim, bastante impactante, né? Principalmente porque a área rural, ela sofre muito mais, né? Ela tem maior escassez, ela tem maior dificuldade. Então, eu estive aqui em Angola poucas vezes na área rural. Então, assim, para conhecer. Mas lá nós fomos mesmo para missão, para tarefa, para obra missionária lá, auxiliar os irmãos. E lá, então, eu pude ministrar aos homens, aos líderes, aos homens, num seminário aí na parte da tarde, no sábado da tarde, e ali nós, então, abordamos assuntos relacionados à família, à Uhum. liderança, o comprometimento, então vários assuntos, mas a percepção é que esses líderes rurais, eles são zelosos, eles são apaixonados pela obra, pela igreja da promessa, mas eles carecem muitíssimamente do treinamento formal, eles carecem de recursos teológicos, né? E o grande desafio é a falta de acesso, às vezes, a esses materiais de informação, por conta do isolamento geográfico, né? A falta de tudo lá. Não vimos lá energia, não tem internet, não tem televisão, não tem eletricidade. Então, tudo isso dificulta a formação desses líderes, principalmente o isolamento geográfico que eu percebi. Líderes que caminham 30, 40 quilômetros a pé para participar de um culto e daquele evento do qual nós estivemos lá presente. Então, mas a troca de experiência ali foi muito legal. Uhum. Tanto da parte deles quanto da minha parte, absorver ali né, aquilo que estava acontecendo ali foi muito legal. Então, eu sinto assim a dificuldade dessa troca entre eles próprios, né, por conta do distanciamento geográfico, a falta de recurso e assim por diante. Mas são homens de Deus ali que estão levando a igreja ali nos ombros mesmo e com todo Uhum. amor, dedicando suas vidas na obra de Cristo ali também. Amém. Amém. Bom, pastor, a gente vai caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, que tá muito boa, interessante, porque eu vejo assim, né, na sua vida, no seu ministério, muita bagagem, muitas experiências, principalmente, né, na parte missionária. E aí eu queria que você pudesse, assim, fazer uma análise, quais são as perspectivas, né, daqui para frente para Angola. Poderíamos pensar também para a África. Quais são os sonhos, as metas, né, como liderança sua, você estando aí no campo, né, no continente africano, o que teríamos por caminhar ainda na Angola, na África, de forma geral daqui para frente? Assim, então, eu estou aqui a serviço do Reino de Deus, amparado aí pela AMP, né, que é a Aliança Mundial Promessista, da qual sou grato aí por essa oportunidade também. Uhum. E o sonho, o desejo e a oração para o futuro da igreja aqui, ele, ele é
ele queima o coração, na verdade, né? Uhum. Então, o sonho aqui é ver a igreja de Angola se tornar uma espécie de farol de esperança e de transformação, tanto espiritual quanto social, porque aqui você tem a barreira do social, a dificuldade do social. E essa é uma área extremamente carente, né? Uhum. E o sonho é que a igreja seja um farol nessas duas áreas, tanto espiritual quanto social. Então, o meu desejo é que a igreja daqui para frente, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela tome iniciativas que impacte realmente essas duas áreas como uma comunidade de servos de Deus, ela traga recursos, né? Ela se empenhe dentro disso, né? Na educação, na saúde, no desenvolvimento até dos próprios membros, né? Dos próprios membros, que nós percebemos a grande dificuldade entre os próprios membros, até para congregar, até o recurso para chegar à igreja às vezes é limitado, tem que apanhar um táxi, outro ida e volta, às vezes a família não tem o recurso para ir à igreja. Então, se percebe que a igreja ela precisa trazer um evangelho integral, não só que trata a parte espiritual, mas socioeconômico, social, familiar e assim por diante, né? Então, a igreja, o sonho é esse, que a igreja seja uma ferramenta na mão de Deus aqui para contemplar essas áreas de tanta necessidade. E a igreja daqui expandir para a África, né? Se estamos aqui, estamos no continente africano e há muita necessidade, há muita escassez do evangelho aqui. Uhum. E é um povo extremamente receptivo ao evangelho, porque as dores, os lamentos, as demandas, não tem recurso a não ser o céu, a não ser Deus. Então, por isso, gera fé. A necessidade, a carência gera fé, gera abertura para Deus, diferente da Europa, né? Então eu sinto isso, é um povo apaixonado por Deus, porém precisa de líderes, precisa do evangelho genuíno, que infelizmente pegou aqui um evangelho que infelizmente acaba extorquindo essas pessoas, né? A inocência delas, Uhum. por parte de muitas denominações que eu conheço aqui. Entendi. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, por se Amém. dispor a conversar aqui com a gente, compartilhar as experiências e, como eu sempre falo, ouvir, né, essas histórias, ouvir daquilo que Deus está fazendo em outros lugares, ele nos traz sempre esse compromisso de continuar orando pelos missionários, pela obra nesses países, contribuindo, né, também financeiramente com esses projetos. Então aí fica o compromisso, né, para todos os promessistas, aqueles que estão nos assistindo, que realmente continuemos aí comprometidos com a obra missionária e o que Deus está fazendo no mundo, como a gente sempre fala. Muito obrigado, pastor. Eu queria deixar esse último momento para que você possa se despedir e a gente encerra por aqui o nosso programa de hoje. Tá bom. Pastor, obrigado aí pela oportunidade e a todos que nos ouvem, nos assistem nessa oportunidade. Também meu agradecimento aí. E o pedido é que continue orando por nós, pela igreja aqui em Luanda, né? Ela não tem um ano ainda. É uma criança. E ela precisa muito das suas orações. Então, continue orando para que Deus, então, traga a essa igreja uma robustez espiritual, uma robustez teológica, né, a fim de que ela possa ser instrumento nas mãos dele, né, e assim o evangelho impactar essa nação que precisa, né. Então, muito obrigado a todos vocês e o meu forte abraço e rogo aí as vossas orações. Amém. Obrigado, pastor. E Bom, você que continuou até aqui nos assistindo, muito obrigado por sempre estar acompanhando aqui o programa Sala Pastoral, todo o conteúdo da TV Viva a Promessa. Como o pastor Adelmilson sempre fala, amanhã é dia de culto, que as nossas igrejas possam estar cheias, convide pessoas para participarem e juntos possamos louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha também um sábado abençoado.